Bom, todo mundo que está aqui possivelmente deve me conhecer, mas se você não me conhece, meu nome é Bruno Garcia e eu tenho 27 anos. E hoje vou falar sobre um assunto muito importante: depressão. Bom, galera, eu queria trazer esse assunto já faz muito tempo aqui no canal, mas para um depoimento meu mesmo, simples, sabe? De uma pessoa que viveu a vida inteira com depressão e queria trazer alguns relatos meus sobre isso. Eu não sei como é que vai ser esse depoimento, talvez eu me confunda um pouco em algumas coisas, talvez eu seja um pouquinho redundante, mas a ideia geral aqui não é trazer uma certeza, e sim mostrar um pouco da minha experiência nesse tempo de vida e também trazer alguma ajuda para quem tem depressão ou para quem conhece alguém que tem depressão, beleza? Bom, então vamos lá. Primeiramente, o que é a depressão? Bom, a depressão nada mais é, a palavra já diz que é uma depressão, né? No seu humor. Ou seja, você geralmente tem um humor base, que é um humor, vamos dizer assim, que não é nem triste nem feliz demais. É um humor tranquilo, você tá ali em paz, tá em harmonia com você mesmo. E aí, a depressão é o que? A queda dessa felicidade. Ou seja, você para de sentir um pouco mais essas felicidades e você começa a prestar mais atenção nas coisas ruins. Você começa a sentir mais tristeza, você começa a sentir mais melancolia. Bom, e é basicamente o que aconteceu comigo desde a infância. Eu não sou diagnosticado desde criança, mas eu tenho a consciência física de que eu tenho depressão desde que eu era muito novo. Sempre teve seus altos e baixos na minha vida, mas em alguns momentos chaves em que aconteceram alguma coisa muito marcante na minha vida, ela aumentou, ela intensificou e fez com que essa depressão aumentasse e trouxesse muitas coisas ruins pro meu lado, assim, sabe? Eu acabei perdendo muitas companhias boas e muitas oportunidades boas também que eu poderia ter aproveitado, mas não consegui pelo fato da depressão em si. Bom, na minha época, quando eu era mais novo, ninguém conhecia muito bem essa coisa de depressão. Eles achavam que era uma frescura, vamos dizer assim. E galera, vocês se enganam muito em achar que uma pessoa que é depressiva é uma pessoa que não consegue lutar. Pelo contrário, ela luta muito mais do que todas as outras pessoas ao redor. Porém, ela tem uma dificuldade que é psicológico, entendeu? O psicológico da pessoa fica abalado a um ponto dela não conseguir fazer as coisas que ela quer fazer. Então, desde criança eu percebi algumas coisas, só que como eu era criança, então era mais fácil de lidar, não era uma depressão tão forte. Só que aí com várias coisas que foram acontecendo à medida que o tempo foi passando, que eu fui ficando mais velho, possivelmente, se não me engano, na fase da adolescência foi aumentando mais, né, com a questão do corpo que foi mudando, cobrança de amigos e da família para ter namorada, por você ser bom na escola, para você ter uma carreira já específica para onde você quer ir, você ter que estudar para a faculdade e outras coisas mais, ela foi aumentando e essa carga emocional foi acabando nas minhas costas de uma maneira em que eu não conseguisse me livrar dela com tanta facilidade quanto eu gostaria. E o que mais me deixava triste nisso tudo eram as pessoas que não sabem lidar com a depressão, porque assim, eu sempre tive depressão, mas nunca fui uma pessoa que gostei muito de comentar com as pessoas sobre isso, porque na maioria das vezes em que você comenta pra alguém que não tem conhecimento, nunca passou pela depressão, ou passou por alguma depressão muito simples, é que ela tenha pena de você. E isso é a pior coisa que você pode fazer para uma pessoa depressiva, você ter pena dela. Porque o que acontece? Vamos tentar exemplificar um pouquinho melhor. A depressão ela tem vários níveis, né? Assim como o humor tem vários níveis. Então você pode ter uma depressãozinha pequena, você pode ter uma depressão um pouquinho maior, você pode ter uma depressão muito grande, vamos supor que vai te deixar num nível muito abaixo do que normalmente você é. E o que acontece? A maioria das pessoas que fazem comentários falando, não, você consegue passar por isso, não, isso é uma coisa passageira, tudo vai melhorar. Galera, não vai melhorar, tá? Uma coisa que você tem que pôr em mente é que não vai melhorar. Por quê? Se a pessoa não buscar ajuda, se ela não tentar melhorar, ela não vai melhorar assim, do nada. Não vai ter uma coisa que vai fazer ela melhorar do nada. Ela tem que tomar a decisão de que ela quer melhorar, entendeu? Se ela não quiser melhorar, ou se ela não tomar essa decisão que ela quer melhorar, ela não vai melhorar. Tá? Então você não pode e você não deve chegar na pessoa simplesmente falar que tudo são um mar de rosas. Porque o que acontece? Se você falar isso para a pessoa, ela automaticamente vai assimilar que ela não precisa fazer nada, é só esperar. E não é bem isso. Se você esperar, vai ficar cada vez pior a sensação. É como se você, vamos supor, segurasse
você segurasse um bloquinho de 1 quilo. Se você segurou, você fala, pô, 1 quilo é leve, beleza. Mas quanto mais você segura aquele bloquinho e não solta, mais pesado ele fica. E aí ele vai pesando na sua mão, vai ficando cada vez mais pesado. E é basicamente isso que acontece com a depressão. A depressão, quanto mais você segura essas emoções, quanto mais você não consegue lidar com elas, o que na maioria das vezes é uma coisa normal, às vezes você não conseguir lidar com alguma coisa que é muito impactante pra você, não é porque você é mal resolvido, é porque às vezes acontecem coisas que você não tá preparado emocionalmente para aquilo. Então é normal que você não consiga ficar ali e passar aquela emoção pra frente, tá? Mas o que acontece? Se você não for e lutar, encarar frente a frente aquela emoção, aquela situação, você não vai melhorar. Se você não procurar alguma ajuda, você não vai melhorar. Tem outra situação também que algumas pessoas que são muito religiosas, elas chegam com algum comentário falando, nossa, não, mas você tem que procurar a igreja, porque a igreja vai solucionar seus problemas. E eu posso te dizer por experiência própria que eu sou uma pessoa que tem sim minha religião, mas a igreja não vai fazer todo o trabalho que você precisa para você melhorar dessa situação, tá? E o que acontece? Vai te dar um pouquinho mais de conforto emocional, tá? Mas nada mais do que isso, porque se você continuar com aquele problema ali, ele vai continuar te atrapalhando conforme vai passando o tempo e vai piorando cada vez mais, tá? Então, olha, eu já passei pela igreja, eu já tive amigos muito bons, eu já tentei sair por conta própria. O que acontece? Quando você tem um trauma muito grande, ou você perdura com esse trauma muito grande por muito tempo, a sua depressão vai aumentando. No meu caso, minha depressão ela é muito, vamos dizer assim, profunda. Então, chega um certo ponto em que você não consegue cuidar, você não consegue tratar da sua depressão só com o psicológico. Você está num estado tão estressante do seu corpo em que ele para simplesmente de criar esses hormônios e, na verdade, ele troca um pouquinho e você começa a criar mais hormônios que te deixam para baixo, sacou? Então, o seu corpo ele começa a reagir de uma maneira diferente. As felicidades que você tem, ao invés de ficar por um tempo, assim, vamos dizer, normal, elas vão cada vez mais reduzindo o tempo e as tristezas vão cada vez mais aumentando o seu tempo. Ou seja, você passa muito mais tempo se lamentando das coisas do que agradecendo e achando que as coisas são legais, que são boas. Tá, uma coisa que acontece também é a queda de humor repentino. Ou seja, o seu humor ele transita um pouquinho mais fácil de uma felicidade para uma tristeza ou de uma felicidade para uma raiva. E aqui eu tô falando que não é basicamente uma bipolaridade, tá? Você não é uma pessoa que transita assim, abruptamente de uma coisa para outra. Mas você, por exemplo, quando você recebe alguma notícia ruim, se você estiver feliz, é muito mais fácil dessa notícia ruim te afetar, tá? E muito mais difícil de uma notícia boa te ajudar. Ou seja, você sempre tende ao lado negativo. Bom, pra galera que tem depressão, ou que conhece alguém que tem depressão, você nunca precisa de fato bater de frente com ela, fazer coisas muito agressivas. Ou seja, você que conhece alguém que tem depressão, você nunca precisa falar, olha, você precisa melhorar. Tipo assim, é uma coisa óbvia. A pessoa que tem depressão, ela sabe disso. Ela tem a consciência de que ela precisa melhorar. Você não precisa avisar uma coisa que ela já sabe, tá? Isso você vai fazer com que ela fique mais estressada e mais triste, porque ela vai pensar que ela é fraca. E não é bem isso. Porque a pessoa que tem depressão, ela tem a depressão, mas ela simplesmente não consegue fazer as coisas. Ela não consegue. Ela sabe do erro, ela sabe o que está acontecendo, mas ela simplesmente não consegue fazer. É como se você tentasse agarrar uma coisa que está muito alta, mas você simplesmente não tem altura. Você vai esticar a sua mão assim, muito longe, mas você não vai agarrar, sacou? Porque você simplesmente falta altura para você. E é basicamente isso que acontece com a pessoa que tem depressão. Ela não consegue agir porque simplesmente está faltando alguns hormônios e algumas coisas emocionais no corpo dela que ela simplesmente não consegue fazer aquilo, porque vai dar falta de ânimo, ela vai se sentir sonolenta, ou pode sentir outras coisas, tá? No meu caso, por exemplo,
Eu não sentia fome, eu ficava muito indisposto para algumas coisas, mas eu nunca fui do tipo de pessoa que gostava de dormir. Então, no meu caso, eu nunca dormi por causa da depressão, mas conheço muitas pessoas que tiveram depressão que elas passavam basicamente o tempo delas comendo e dormindo. No meu caso, quando eu estava muito depressivo, eu simplesmente perdia a fome, entendeu? O que são coisas diferentes. Cada um age de uma maneira, por isso que você não pode se autodiagnosticar se você não se conhece. Por isso que você precisa seguir os conselhos de um profissional, tá? Se você conhece uma pessoa que tem depressão, ou se você tem depressão, não tente se curar sozinho, porque o meu erro foi esse. Eu tentei me curar sozinho porque eu, desde criança, tinha depressão e achava que era uma coisa de frescura, porque naquela época, é frescura, porque isso aí é uma tristezinha, já passa. E aí sempre que eu tentava fazer uma coisa, eu desistia porque achava que eu conseguia fazer aquilo sozinho, que na verdade era o contrário, sabe? Quando eu tava melhorando, por exemplo, eu deixava de mão, falava, não, tá bom, já passou. E não é assim, saca? Você precisa de um profissional para saber em que nível você tá, porque às vezes você pode estar numa depressãozinha pequena, aí você não cuida, ela vira uma depressão um pouquinho maior, aí você não cuida, vira um pouquinho maior, e assim vai escalando, e ela não para. Por isso que tem muitos casos de suicídio, por isso que tem muitos casos de pessoas que, sei lá, que abandonam a família, que vão virar moradores de rua, por causa disso, porque a pessoa, não cuida de uma coisa que tá no início ali, porque acha que é uma coisa pequena, e aquela coisa vai corroendo ela por dentro, assim, sabe? Então, uma dica que eu dou pra vocês é assim como eu fiz. Eu demorei, sei lá, 20 e tantos anos pra começar a procurar ajuda, porque eu também não tinha forças, tá? De procurar. E às vezes que eu pedi ajuda pras pessoas, as pessoas vinham com esses argumentos que me deixavam cada vez mais triste. Porque você não precisa de remédio. Porque você consegue passar por isso sozinho. Porque tá faltando Deus na sua vida. E cara, eu já fiz de tudo para tentar melhorar. E todas as vezes que eu tomava o ânimo para conseguir, passava 1 ou 2 semanas, parecia que aquilo era muito custoso para mim, sabe? Era uma coisa que me deixava muito pesado, era uma coisa que me deixava assim, parecia que eu, sabe, tentava e não conseguia, até um ponto que eu falava, não, deixa isso de mão. E largava a família, largava relacionamento com amigo, relacionamento com namorada, largava igreja, largava trabalho, largava tudo, velho. Deixava tudo de mão assim, foda-se. Saca? Você simplesmente chegava assim, um negócio que ficava assim no meio da garganta já, sabe? Você não aguentava mais aquilo. E é basicamente isso, galera. Se cuidem. Procurem a ajuda de um profissional. Olha, no meu caso, pra vocês terem uma ideia, eu busquei a ajuda do CAPS, tá? Aqui em Brasília tem algumas unidades do CAPS. E se eu não me engano, acho que em outras cidades e outros estados também tem, tá? E o que acontece? O CAPS é uma opção aqui o Centro de Apoio Psicossocial, se eu não me engano, em que ele ajuda as pessoas com vários problemas psicológicos e mentais e é do governo. E aí, no meu caso, eu não tinha condições na época de buscar ajuda psiquiatra, eu não tinha condições de buscar ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo, por conta própria, porque eu estava desempregado, justamente por causa da depressão, e eu não tinha dinheiro guardado para conseguir pagar, porque na maioria das vezes é um negócio muito custoso. Então, procure o posto, procure o CAPS se estiver na sua cidade. Tem vários centros e associações que também dão essa consulta por um preço muito mais camarada. Então, vai lá e se cuide, porque às vezes uma depressão pode ser bem tranquila para você agora, mas se você não cuidar, vai virar uma coisa muito maior pra frente, tá? No meu caso, eu fiquei 20 e poucos anos sem tratar e eu sei o quanto eu perdi de oportunidades e de coisas boas na minha vida por causa disso. Se você tiver depressão ou não, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você gostou do que eu tentei um pouquinho explicar aqui, eu sei que foi um pouquinho confuso, mas eu tentei trazer um pouquinho da minha visão, que não é uma visão assim especialista, obviamente, é só uma visão de um ser humano que tem depressão e que está tentando ajudar outras pessoas a se curar também, tá? Não é uma receita de bolo, não é uma coisa que você faz igual para todo mundo,
Por isso que eu digo, busque um especialista, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa um likezinho aí pra gente, para ajudar na divulgação. Compartilhe com seus amigos. Também compartilhe com aquela pessoa que vem falar com você e que acha que depressão é uma coisa simples. Mostre para ela, talvez ela possa entender um pouquinho melhor o que é depressão. E aí você, consegue conversar com a pessoa tranquilamente. E é isso, galera. Muito obrigado. As minhas redes sociais eu vou colocar aqui embaixo na descrição, tá? Quem quiser, segue lá a gente. Segue a gente aqui também no YouTube, que sempre vai ter vídeo novo. Vou tentar trazer com mais intensidade aí os vídeos. E é isso, galera. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu!